Completar 18 anos é um grande marco na sua vida, dependendo de onde você mora no mundo. Você pode ter relações sexuais, assistir a filmes obscenos, beber, fumar ou dirigir um carro, mas, apesar de poder fazer coisas de adulto, não significa necessariamente que você é um adulto. E as novas oportunidades trazem consigo alguns erros bobos, arrependimentos para a vida toda e algumas histórias incríveis. Aquelas pessoas precoces que, nessa idade, gerenciam seu próprio negócio com sucesso, ou que são maduras o suficiente para não deixar que os novos e excitantes prazeres subam a cabeça, são em grande parte a exceção que confirma a regra. Infelizmente, o Papa João XII não era uma dessas pessoas. Infelizmente para todos, ele não só foi Papa, mas também Príncipe de Roma aos 18 anos de idade. Longe de levar a sério suas responsabilidades ou receber conselhos de seus mais velhos e superiores, João decidiu usar seu novo poder para passar um tempo completamente brilhante. Apostando, se prostituindo, bebendo e caçando. Ele podia fazer mais ou menos o que quisesse. E foi exatamente isso que ele fez. Número 20. Nascimento. Octaviano, filho de Alberico II de Spoleto, e de sua meia-irmã, uma de suas concubinas, João. Uma infância incomum realmente pavimentou o caminho para sua curta e escandalosa carreira. Batizado como Otávio em c. 937, era filho de Alberico II de Spoleto, o autoproclamado príncipe de Roma. Alberico chegou ao poder quando derrotou um inimigo feroz, sua própria mãe, a famosa Morosia, e seu padrasto, o rei Hugo da Itália. Alberico também se casou com sua meia-irmã, Aldou, a quem não parecia importar tomar o poder em Roma às custas de seu pobre pai. O casal moderadamente incestuoso teve pelo menos um filho, Gregório I, conde de Tusculum, que teve uma carreira política ilustre. Alberico teve pelo menos outro filho, Otávio. Não está claro se essa criança nasceu dentro de seu casamento, mas segundo Benedito de Soracte, um cronista contemporâneo, o jovem Otávio, que se tornou João XII, era na verdade filho de Alberico e uma concubina. É possível que Benedito estivesse usando o termo latino concubinon para semear dúvidas sobre a santidade e legitimidade do casamento de Alberico e Aldou, mas nenhuma das duas possibilidades favorece o Papa João, ou era fruto de um casamento incestuoso ou da infidelidade de seu pai com uma prostituta. Um começo pouco convencional levou a uma vida pouco convencional. Número 19. Otávio, príncipe de Roma. Quando seu pai morreu e pouco depois foi eleito Papa João XII, com apenas 18 anos. Em seu leito de morte, a mente de Alberico II se concentrou na questão de sua sucessão. Nomeou príncipe de Roma seu filho mais novo, Otávio, seu herdeiro, o que deve ter sido bastante emocionante para o adolescente. Mas o irmão de Alberico, João, havia sido Papa João XI, antes de Alberico o encarcerar, e isso deu ao príncipe a ideia de que o cargo seria adequado para Otaviano, que até então não havia mostrado nenhum interesse pela religião. Simplesmente genial. Para manter todo o poder da cidade dentro de sua família, Alberico obrigou as principais famílias romanas, e até mesmo o atual Papa Agapito, a jurar que honrariam seu último desejo. O Papa é a cabeça da Igreja Católica, infalível e responsável apenas perante Deus. Dessa forma, o cargo é cuidadosamente protegido e fundamentado nas tradições. O último desejo de Alberico violou o decreto de 499, que proibia acordos sólidos sobre o sucessor de um papa durante a vida do atual titular. Mas a própria saúde de Agapito era fraca demais para permitir-lhe fazer algo, até mesmo um grito de descontentamento. Otávio certamente não iria fazer objeções ao seu novo trabalho e assim primeiro se tornou príncipe de Roma e depois papa alguns meses após a morte de Agapito, mudando seu nome para João por alguma razão. Número 18. João nomeou bispo de Todi um menino de 10 anos, o artista anteriormente conhecido como Octaviano. Logo começou a trabalhar em fazer orelhas de porco com coisa. Imediatamente travou guerras contra alguns temíveis duques italianos que ocupavam antigas terras papais e foi rotundamente derrotado. Se você acha que isso foi porque ele se importava com o papado, pense novamente.
Os jovens de hoje de 18 anos têm Call of Duty para jogar, enquanto João tinha um exército de verdade. Ele não havia mostrado nenhum interesse em assuntos espirituais antes de se tornar papa, e certamente não estava disposto a mudar de ideia agora só porque tinha um chapéu contudo bobo em sua jovem cabeça. Os interesses declarados de João eram beber, fornicar, caçar e apostar. De fato, seu desprezo foi um desastre. Pelo papado era tal que uma vez nomeou o bispo de Todi um menino de 10 anos. A expectativa de vida era mais curta no início da Idade Média, mas mesmo entre a classe camponesa, um menino de 10 anos ainda era uma criança. Então, por que ordenou o jovem apenas por dinheiro? O menino em questão era filho de uma família abastada que jogou algumas bolsas de ouro, e ele estava feliz em fazê-lo. E João era o Papa, então ninguém podia discutir isso. Número 17. Ordenou o diácono. Segundo seus antigos funcionários do Conselho de Latrão, João sempre aceitava dinheiro em espécie para os cargos que precisava para comprar álcool, jogar e contratar prostitutas. Mas uma ofensa ainda pior do que ordenar um menino de 10 anos foi sua decisão de ordenar o diácono em seu estábulo de cavalos. Pelo que sabemos, o bispo de Todi foi nomeado bispo em uma igreja com toda a pompa e cerimônia devidas. Os pais não teriam exigido menos, dado o quanto tiveram que pagar pelo cargo. Mas o estábulo de um cavalo realmente foi o ponto mais baixo. Não havia nada sagrado nos estábulos que João escolheu para a cerimônia. Ordenar um diácono fora de uma igreja minou o significado das igrejas como espaço sagrado e casa do próprio Deus. Além disso, um dos principais defeitos de João como Papa foi sua obsessão pela casa, e o incidente apresenta suas prioridades. Em um microcosmo, a igreja medieval lutou sem sucesso contra a casa, que considerava um passatempo ocioso que fomentava a falta de tempo e a perda de tempo que poderia ter sido dedicada à oração. João não se importava com o que pensavam e descaradamente realizou a cerimônia sacrílega na frente de sacerdotes católicos de alto escalão. Número 16, subdiácono. Chamou de maturo, então João o castrou e depois o executou para provar que estava errado. Como era de se esperar, a total incapacidade de João para o trabalho levantou algumas sobrancelhas. Um subdiácono, também chamado João, uma vez lhe disse para abandonar suas atividades infantis, pedir perdão e se concentrar em dirigir a Igreja Católica. Um subdiácono está muitos degraus abaixo de um papa na hierarquia católica, mas a reação de João não teve precedentes. Para dar uma lição ao pequeno imbecil insubordinado, João primeiro o castrou e depois o matou por precaução. Isso provou que ele estava errado. Como papa, João também tinha seu próprio confessor, um privilégio pouco comum. Antes que a confissão se tornasse obrigatória para todos os católicos, em 1215, esperava-se que João admitisse seus pecados, pedisse perdão e aceitasse uma penitência para expiá-los. Ter que fazer isso não agradava a um homem tão interessado em exercitar seus músculos de poder como João. Um dia, ele se cansou de que seu confessor o repreendesse e o cegou. Como castigo, o homem morreu devido aos ferimentos. Número 15. João, sobrinha, irmã, etc. João se deitou com sua própria sobrinha e irmãs, seguindo o exemplo de seus pais e possivelmente de suas mães. O apetite sexual de João era tão grande que ele nem sequer parava em sua própria família. Assim foi que João se cansou de ter qualquer mulher que quisesse, e decidiu se deitar com aquelas que lhe eram proibidas. Segundo todos os padrões convencionais, sua própria sobrinha e irmãs perdem o grau preciso de relação com ele. Não é que possa haver qualquer mitigação, mas talvez possa haver. Este delito particular de incesto foi incluído em uma extensa lista de queixas contra seus delitos menores, compilada por muitos inimigos de João, e pode ter sido exagerado ou fruto de rumores e fofocas. A acusação, verdadeira ou não, também proporcionou uma útil lição moral para todos sobre a tolice do nepotismo que deu à igreja tanto lixo. Número 14. O Papa João pedia ajuda aos deuses pagãos quando jogava e brindava ao diabo quando bebia. Um dos maiores vícios de João era o jogo.
Para financiar este hábito particularmente caro, não só venderia cargos como o de bispo de Todi, mas também ficaria com o dinheiro dos deuses pagãos. Ficaria com o dinheiro doado por cristãos piedosos ou simplesmente saqueava o enorme cofre do tesouro do Vaticano. O jogo é um passatempo bastante pecaminoso para um clérigo, especialmente quando é financiado por meio de roubo e corrupção. Mas a cereja do bolo desse passatempo particularmente podre foi o costume de João de pedir sorte a Júpiter e Vênus, em vez de a Santíssima Trindade ou a um santo. Será que o Papa sequer acreditava em Deus? Bem, certamente está claro que ele não se importava com a teologia católica, porque fazia algo melhor ou pior do que pedir ajuda aos deuses pagãos quando saía para beber, já que habitualmente guiava outros a brindar por nada menos que o maior inimigo de Deus, Satanás. Enquanto a maioria das pessoas medievais vivia com medo do catolicismo, o Papa de Jesus pediu que lhe desse a condenação eterna e a Satanás, a João não poderia importar menos. Número 13. Palácio do Vaticano. Sob o papado de João, tornou-se um bordel. O problema com a infalibilidade papal, como vimos, é que ao Papa é dada licença para fazer o que quiser. Isso não é um problema quando se escolhe um homem responsável ou, hoje em dia, quando o papado tem, na melhor das hipóteses, um papel consultivo nos assuntos mundiais. Mas na época de João, o privilégio estava exposto a abusos por parte de papas sem escrúpulos que exerciam tanto poder espiritual quanto marcial. Para silenciar os detratores. Realmente havia pouco que alguém pudesse fazer diante do terrível comportamento de João. Ele até transformou o Palácio do Vaticano em um bordel e ninguém conseguiu detê-lo. Os palácios, por natureza, grandiosos e extremamente grandes, são construídos para entreter um grande número de pessoas em missões importantes. No entanto, nas mãos de governantes como João, os numerosos quartos construídos para abrigar diplomatas e líderes mundiais se mostraram igualmente úteis para abrigar concubinas. Em vez de caminhar pelas ruas de Roma para encontrar uma prostituta, João convidou um número não especificado para viver em sua própria casa. Seus amigos barulhentos dos cassinos, jogos de cartas e tabernas podiam se entreter simultaneamente no que deve ser o bordel mais grandioso da história. Pelo menos isso manteve suas atividades relativamente privadas. Número 12. Roma. Sob o reinado de João, Roma caiu em ruínas em parte por sua própria culpa. Estar tão ocupado com seus passatempos e morais favoritos significava que João não tinha muito tempo para atender a assuntos espirituais. O custo da bebida, a contratação de prostitutas, os jogos de azar e a caça também tiveram uma manifestação muito visível no dinheiro que João desviava do Vaticano, das lojas e das doações privadas, que deveria ser gasto na manutenção das antigas igrejas e mosteiros de Roma. Sem dinheiro para os reparos essenciais, esses edifícios eclesiásticos simplesmente caíram em ruínas ou foram completamente abandonados. Sem dúvida, João percebeu isso em suas viagens de prazer por Roma. Simplesmente não se importou. Roma caiu em um estado de ruína devido à negligência de João, mas sua responsabilidade pelo aspecto deteriorado da cidade que deveria proteger como Papa e Príncipe de Roma não terminou aí, já que muitos juraram mais tarde que João era um incendiário que se deleitava em queimar edifícios até os alicerces. Não se menciona a queima de igrejas. Talvez, nem mesmo João fosse tão despreocupado, mas a fumaça e as chamas dos edifícios que ele queimou certamente não teriam ajudado os locais de culto próximos danificados. Mas não importa, João estava se divertindo muito. Número 11. Antiga Grécia. João violaria as mulheres que iam rezar em São Pedro, explicando que só Deus sabe por que ele fez isso. Ao entrar em uma igreja, a última coisa em que a maioria das pessoas pensa é em sexo ou violência. Afinal, os lugares sagrados sempre foram locais de refúgio, até mesmo para criminosos endurecidos desde a antiga Grécia. Mas durante um tempo na Roma do século X, os fiéis tinham que ter cuidado ao entrar em São Pedro, porque atrás dos pilares estava o próprio Papa, pronto para se lançar sobre qualquer um que desejasse tomá-lo à força, se fosse necessário.
Além da indiscutível imoralidade do estupro no que diz respeito ao Concílio de Latrão, o comportamento de João começou a dissuadir as pessoas de rezar e deixar doações. O mais alarmante foi que o lucrativo comércio de peregrinos do resto da Europa começou a diminuir. Apenas as pessoas mais ricas podiam se dar ao luxo de peregrinar a Roma e doar generosamente à igreja, além de aproveitar os serviços e acomodações oferecidos na cidade. João afastou esses possíveis doadores e aliados políticos potencialmente importantes, explicando: só Deus sabe por que se comportou como fez. Número 10. O Papa João também amava os homens e em algumas ocasiões ordenava que os procurassem. Não eram apenas as mulheres que estavam em perigo. Em torno de João, a questão da homossexualidade continua sendo um tema quente para a Igreja Católica moderna e, apesar de um recente abrandamento sob o Papa Francisco, muitos católicos ainda veem como uma abominação. Então, você só pode imaginar quão antiquada era a Igreja do século X e quão surpresa ela teria ficado ao saber que o Papa João XII tinha uma fraqueza por jovens bem dotados como uma mula. De fato, ele também hospedava concubinos masculinos no Palácio do Vaticano para satisfazer todos os seus desejos, e foi acusado de abrigar orgias homossexuais, quando decidiu que precisava de um novo amante, onde seu grupo de concubinos masculinos já estava cansado dele. E escapou. João enviava seus servos para procurar homens que atendessem aos critérios mencionados anteriormente. Como acontece com a maioria das acusações feitas contra João, é difícil determinar qual parte da história sobre suas atividades com outros homens é verdadeira. Afinal, ser acusado de homossexualidade era um dos piores insultos que se podia receber na sua época. Os historiadores sugeriram alternativamente que João se inspirou nos imperadores romanos, muitos dos quais eram bissexuais. Número 9. Cidade da Itália. Certa vez, o Papa João seduziu uma viúva dando-lhe o controle de várias cidades italianas. Embora João estivesse satisfeito e fosse capaz de impor sua autoridade a todos, parece ter encontrado seu rival com uma conquista em particular. Porque, embora pudesse escolher entre a maioria dos homens e mulheres de Roma, e pudesse violar fiéis com impunidade, algumas pessoas eram poderosas e notórias demais para serem submetidas aos seus desejos lascivos. Sabe-se que ele se deitou com 2 viúvas, pelo menos de acordo com as acusações lidas contra ele, mas uma dessas mulheres só foi seduzida a um preço muito alto. Ao notar seu incrível apetite sexual e megalomania, uma das viúvas conseguiu aproveitar as persistentes insinuações de John. Como viúva de um poderoso aristocrata, a mulher era muito requisitada e tinha considerável influência e poder próprios, por isso as táticas habituais do Papa não funcionavam. Assim, ela conseguiu rejeitar John. Até que ele lhe deu o controle de várias cidades italianas sem pedir permissão, e o Papa, babando, ficou feliz em agradá-la para poder entrar em suas calças. Número 8. Sentindo o cheiro de fraqueza e ascendência. O rei Berengário II da Itália invadiu os estados pontifícios no ano 960 DC. Os acontecimentos na Cidade Santa não passaram despercebidos. As notícias da impopularidade de João e sua comprovada incompetência militar logo chegaram aos ouvidos do rei Berengário II da Itália, que logo estava planejando uma invasão. Afinal, Roma havia estado sob o governo de um dos predecessores de Berengário como rei da Itália, Hugo, também padrasto de Alberico. Não fazia muito tempo, Berengário havia roubado a coroa italiana de Hugo, mas isso não importa. Isso simplesmente demonstra sua experiência em derrubar líderes impopulares. Ele começou sua campanha atacando os estados papais, mal guarnecidos, informando a muitos inimigos de João sobre seus planos. Berengário era uma perspectiva aterrorizante para João, que teria cerca de 23 anos no momento da invasão, em 960, depois de tê-lo derrubado como rei da Itália. Berengário havia intimidado seu filho e sucessor, Lotário, até que este último morreu misteriosamente envenenado. Depois sequestrou a aristocrata viúva de Lotário, Adelaide, e tentou forçá-la a se casar com ele. Com ele, ela só foi salva por uma oportuna invasão de Otão, o Grande,
rei da Alemanha, que se casou com a dama. Berengário havia ganhado um inimigo poderoso, e foi por isso que João recorreu a Otão pedindo ajuda. Número 7. Otão. João teve que pedir ajuda a Otão, que derrotou Berengário em troca de ser nomeado imperador do Sacro Império Romano Germânico. Otão, o Grande, já havia demonstrado ser um guerreiro formidável muito antes de Berengário fazer uma incursão na guerra, indesejada em sua vida. Na década de 950, ele conquistou com sucesso a Boêmia, venceu a França na batalha e, em geral, expandiu seu poderoso reino, resgatando Adelaide e casando-se com sua donzela Berengário. Seu vassalo, o que incomodava muito este último. Portanto, o pedido de ajuda de João a Otão equivalia a denunciar a um mestre sobre uma criança travessa. Mas Otão não ia perder o tempo que poderia dedicar a conquistar outras nações com um jovem e mimado papa em vão. Primeiro, ele exigiu ser nomeado imperador do Sacro Império Romano Germânico. João não teve outra escolha senão aceitar. Em 2 de fevereiro de 962, Otão se tornou o primeiro imperador do Sacro Império Romano Germânico em mais de 25 anos e fez com que João assinasse um tratado que limitava seu poder papal. Muitos dos súditos de João, ressentidos pelo papel da Alemanha no fim do Império Romano original no século XXI, no século V, não estavam contentes em ver outro alemão se tornar imperador totalmente romano. Mas João não se importava. Otão cumpriu sua parte do acordo ao derrotar rotundamente Berengário em batalha. Número 6. Imperador. Assim que Otão deixou Roma, João respondeu formando uma aliança contra o novo imperador do Sacro Império Romano Germânico. João imediatamente se arrependeu de ter cedido o poder a Otão em 962. Ele havia procurado um aliado, não um mestre, e sentiu que Otão havia abusado de seu poder ao exigir o título e o tratado. O pior de tudo para João era que Otão era exatamente o tipo de pessoa que ele odiava, piedoso, honrado e, além disso, não tinha medo dele. Por sua vez, Otão não gostava do iníquo João, mas estava disposto a lhe dar uma chance. Em um sínodo, em 962, Otão exigiu que João mudasse seus costumes e depois procedeu a tratá-lo como um papa e discutiu temas entediantes sobre a igreja na Alemanha. Portanto, o enfurecido João começou a planejar a queda de Otão. Assim que deixou Roma para lutar contra Berengário, enviou cartas e emissários aos inimigos jurados de Otão, aos magiares, e invadiram a cidade. E até mesmo ao seu próprio filho, Adalberto, com o objetivo de se livrar do rei problemático, embora atualmente útil. Isso se revelou um grande erro. Infelizmente para João, seu pessoal religioso assediado finalmente encontrou alguém corajoso o suficiente para enfrentar seu terrível chefe, e enviou mensageiros para contar a Otão o que havia feito o homem contra cujos inimigos ele estava arriscando sua vida naquele momento. Número 5. Otão. Estava, como era de se esperar, lívido. E João pegou o tesouro papal e foi caçar em Tivoli em vez de enfrentar o exército alemão. Dizer que Otão estava desgostoso seria um eufemismo na história. O pobre Otão havia dado ao líder inútil e pecador da igreja, a qual era tão devoto, uma segunda chance contra toda a sabedoria convencional e foi traído. Ele também estava arriscando sua própria vida para derrotar o inimigo jurado de João no campo de batalha e, francamente, tinha coisas melhores para fazer. Assim que lidou com Berengário e alguns outros assuntos internos preocupantes, Otão voltou a Roma com seu grande exército em novembro de 963, salivando com a ideia de levar à justiça esse jovem traidor. Quando você marcha com milhares de soldados e cavalos por um país estrangeiro, é difícil passar despercebido. As notícias logo chegaram a Roma de que Otão estava em pé de guerra mais uma vez, e João captou a indireta e se retirou do Vaticano para Tivoli. Ele pode ter se escondido por medo de sua vida, mas João não estava disposto a permitir que isso arruinasse sua diversão. Em vez disso, ele distraiu sua mente e passou muito tempo caçando. Depois de ter levado todo o tesouro papal para pagar todas as despesas de suas férias, ele estava seguro por enquanto. Número 4. O Conselho.
Eles ficaram felizes quando Otto exigiu que procurassem um novo papa, já que ele nunca celebrava a missa corretamente e era um mau elemento em todos os sentidos. Embora sua presa o tivesse iludido, Otto não voltaria para casa de mãos vazias. Assim que chegou, ele convocou um sínodo não oficial, no qual finalmente foram examinados os dados da missa, os numerosos crimes de João. João foi citado 3 vezes, mas se recusou a interromper sua expedição de caça. Na sua ausência, Otto presidiu a reunião, mas se eu não estivesse lá, é possível que nunca tivéssemos descoberto os detalhes de sua vida colorida. As testemunhas certamente não se limitaram a declarar. Rosnando de raiva, Otto ouviu as acusações contra João, elaboradas de forma insuportável. Os próprios cardeais de João explicaram que ele nunca tomava comunhão antes de celebrar a missa, incrivelmente sacrílego. Ele não observava as horas canônicas e havia cometido os delitos que já vimos anteriormente em alguns testemunhos confiáveis. Juraram que o jovem João era um assassino, um jogador, um prostituto, idólatra, adúltero e incendiário. Também culpado de incesto em sua ausência. Foi deposto em 4 de dezembro de 963 e o Concílio do Eterno consagrou um de seus próprios membros, o muito mais qualificado Papa Leão, naquele mesmo dia, mas João ainda não havia terminado. Número 3. Ameaças. Em primeiro lugar, João respondeu à sua citação ameaçando excomungar todos os presentes no sínodo e iniciou um motim oferecendo uma recompensa pela cabeça de Otão. A reação de João à citação foi tipicamente comedida e proporcional. Ele escreveu ao seu concílio de Latrão para informá-los de que não compareceria, alegando que o sínodo era ilegal e ameaçando excomungar todos os presentes. E então ele largou sua pena em nós, montou em seu cavalo e saiu novamente para caçar. Mas também encontrou tempo para pensar um pouco no futuro e decidiu oferecer uma enorme soma de dinheiro em troca da cabeça de Otão em um prato. Otão, como alemão, era muito impopular em Roma e as pessoas estavam tão desesperadas para receber a recompensa por sua cabeça que logo ocorreu um motim. Otão sufocou a rebelião com força bruta, tornando-se ainda mais impopular. Diz algo sobre o caráter ridículo de João, o fato de que ele não simplesmente fez uma viagem com a riqueza do Vaticano e se estabeleceu em uma terra neutra, mas decidiu lutar contra o maior, mais sábio e muito mais poderoso Otão. Número 2. João voltou a Roma. Assim que Otão partiu, João voltou a Roma, mutilou seus oponentes e derrubou seu substituto, o Papa Leão VIII. Em vez de tomar o caminho mais sensato, João fez preparativos para voltar a Roma. Otto abandonou a cidade pouco depois do motim de 4 de janeiro de 964, deixando o Papa Leão encolhido no Palácio do Vaticano, presumivelmente, agora livre de prostitutas. João voltou a Roma em meados de janeiro. E, incrivelmente, apesar de seu terrível reinado como Papa até aquela data, os locais decidiram que gostavam mais dele do que de Otão e Leão. Com um tumultuoso romance em seus calcanhares, Leão fugiu para a corte de Otto. João agora se vingou daqueles que o denunciaram em dezembro anterior, torturando-o e matando-os a golpes de facão. As reações de Otto até agora são incertas, mas ele não pode ter ficado feliz, mas o que realmente fez seu sangue ferver foi um sínodo realizado em 26 de fevereiro de 964. Aqui João excomungou o Papa Leão e, da maneira mais tola, anulou as atas do sínodo que Otão havia presidido quando ele foi demitido e considerou ilegal. Incapaz de tolerar este novo ataque à sua autoridade por parte do problemático sacerdote, Otão marchou com seu exército em direção a Roma, desta vez sem dúvida, sonhando em esfolar João vivo. Captou a indireta e se escondeu no campo. Número 1. Otcar Bispo. Felizmente, apenas alguns meses depois, outro homem o feriu mortalmente. Depois de ser surpreendido na cama com sua esposa, além de manter um perfil discreto, João tentou uma última jogada. Enviou Otcar, bispo de Seir, membro da querida igreja alemã de Otão, para negociar um acordo com o rei. Mas antes que Otcar conseguisse alcançar o imperador do Sacro Império Romano Germânico, João
Já estava morto de qualquer forma. Todas as fontes concordam que ele estava na cama com uma mulher casada quando terminaram seus 9 anos de estupidez e incompetência. A morte chegou na forma de um golpe do marido irado da mulher ou simplesmente de um golpe, seja pela mão de um homem ou pela mão de Deus. Em outras palavras, só se pode imaginar o que teria acontecido a João se Otão tivesse colocado suas enormes mãos sobre ele. Dada sua forte fé católica, é pouco provável que Otão tivesse executado o Papa, já que se contentou em demitir João, em vez de prendê-lo e assassiná-lo após o Sínodo de 963. No entanto, as prisões medievais eram notoriamente anti-higiênicas, então talvez Otão o tivesse jogado na prisão e deixado que contraísse disenteria. Mas aqui termina nossa história. O Papa João saiu para fazer o que mais amava e, desde então, tem se mostrado uma dor de cabeça para os defensores da infalibilidade papal.